Nunca sei quando 50 começa pessoas. exatamente. Você está ao vivo. Gente, estamos ao vivo. Pronto. Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos que estão assistindo a gente. A ideia dessa conversa... É estranho falar isso sem que as pessoas se apresentem um pouquinho, né? Assim, meu nome é Marcelo Pinheiro, eu tenho mexido bastante com a questão da virtualidade, é o meu tema de doutorado. Há uns 3 anos, né, Carol, a gente tem desenvolvido um grupo de estudos voltado para esse tema. E conversando, a gente meio que foi encontrando outras pessoas, né, que estão já há algum tempo mexendo com a questão da virtualidade a partir de uma perspectiva gestáltica, e a gente combinou de fazer essa mesa para contar um pouquinho sobre a nossa experiência de gestalterapeuta que vem mexendo com isso e que, de repente, à medida em que chega essa onda do coronavírus, a gente está meio que acompanhando outras pessoas que estão entrando nesse mundo, que estão precisando se reinventar, né? A gente está acompanhando as pessoas se reinventando nesse momento. E para estar podendo trocar um pouquinho com essas pessoas que estão se reinventando, a gente resolveu fazer essa mesa redonda em que a gente vai estar conversando e contando um pouquinho da nossa história, do que foi levando a gente para esse caminho, né, de estar lidando com a virtualidade e da experiência de cada um de nós, e cada um aqui tem uma experiência muito peculiar, muito própria em relação a esse caminho no que se refere à virtualidade e também em relação a esse momento novo que a gente está vivendo, né? Assim, a gente vem estudando isso há um tempo, mas agora, de repente, de uma hora para outra, a gente está acompanhando uma quantidade enorme de pessoas que estão buscando se aproximar desse mundo, né? E aí eu acho que valia a pena cada um falar um pouquinho e aí, de repente, alguém já começar a contar um pouco sua história. Pode ser? Tô achando legal que, assim, nessa mesa a gente tá bem heterogênea, né? A gente tem pessoas de diferentes lugares aqui do Brasil e eu tô vendo aqui nos comentários do YouTube que tem várias pessoas de vários lugares. Legal, né? Ver, assim, tá sendo um prazer a gente, a gente conversar com pessoas de outros institutos, de outros lugares do Brasil, né? Sou Ana Carolina Bianchi, esqueci de me apresentar. Eu também, assim como o Marcelo, já estou há um tempinho estudando atendimento online, de pesquisa que a gente tem no IGT. Hoje eu coordeno o setor de psicologia online do IGT. E é isso. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho melhor a minha história, enfim, para falar do que eu estou vivendo agora, né? Quem vai agora? Olá, pessoal, seja bem-vindo. Meu nome é Marina Lemos, sou cofundadora do Instituto de Terapia Online. Já há anos, né, eu venho me dedicando ao estudo e pesquisa sobre o tema terapia online e também linkando com a Gestalt terapia, mais ou menos uns 3 anos, se eu não me engano, focado na Gestalt também, né? Então, são dois viés aí que eu dedico o meu tempo, né? Gestalt terapia, o meio virtual e a terapia online, que são temas assim no qual eu sou apaixonada, né, por esse universo virtual. Então é um prazer poder trazer aqui minha experiência, né, e também a gente poder compartilhar e de alguma forma promover esse espaço, né, de reflexão sobre a gestalt terapia no meio virtual, principalmente nesse momento em que muitos gestalt terapeutas que nunca se imaginavam, né, atender no meio virtual agora estão aí se deparando com esse universo e, de alguma forma, quebrando barreiras e quebrando paradigmas e vendo o quanto é maravilhoso também oferecer esse cuidado, né, independente do meio, né, se é online ou se é presencial. Vamos juntos. Eu sou Darliane Dantas, sou de Natal, né, e aqui vou estar falando mais da minha experiência enquanto psicóloga hospitalar, embora eu tenha conhecido a terapia online pela clínica, né? Eu fui estudar enquanto psicóloga clínica
E agora, em meio à pandemia do Covid, eu estou na articulação, junto com as gestões dos espaços de psicologia hospitalar que eu estou, dialogando, né, trazendo a disponibilidade da psicologia e a possibilidade de focar no online durante esse período. Bom, gente, a ideia, então, dentro do que a gente está colocando, é que cada um compartilhe um pouquinho sobre a sua experiência, né? Sobre o que vem vivendo nesse tempo, lidando com essa mudança de paradigma mesmo, né? Porque de uma certa forma, o universo online, porque realmente é um universo, assim, traz muitas possibilidades e muitas situações novas, né? Então, à medida em que a gente vai se aproximando desse mundo, a gente vai esbarrando com uma série de nuances, com uma série de características, né? Eu falo muito assim, é como se fosse um processo de colonização, é como se fosse um processo de apropriação em relação a um contexto bastante diferente do contexto que a gente vive no meio presencial, né? No paradigma mais tradicional, que é o que envolve a relação direta e pessoal e ao vivo, né, entre terapeuta e cliente. Então, à medida em que a gente vai entrando nesse mundo, a gente vai esbarrando com muitas situações inusitadas, com muitos contextos diferentes que vão meio que colocando para a gente, como terapeuta, uma questão que para mim é a questão do psicólogo, que é qual o teu papel diante disso que você está vivendo, diante dessa situação, com as características que essa situação traz, né? A Darliane, quando fala da questão hospitalar e das situações que ela está vivendo, é como se ela tivesse que construir uma prática, né? Uma praxis. E é um pouco esse o processo que a gente vem vivendo. Eu acho que eu posso falar em nome de todos aqui, né, em relação a isso, porque, de uma certa forma, a busca bem coerente com uma perspectiva gestáltica não é simplesmente pegar o que se fazia presencialmente e passar a fazer a mesma coisa de forma virtual, porque o contexto é diferente. Então, se o contexto é diferente, a prática precisa ser coerente com esse novo contexto. Então, é um processo de colonização mesmo desse espaço, desse meio que é o meio virtual. Mas daí, acho que valeria a pena alguém assumir a palavra e já começar a contar um pouquinho sobre a sua história, sobre como viveu esse processo de aproximação em relação a esse universo, as questões que foi vivendo, que foi esbarrando, aí cada um segue o caminho que quiser. A gente não combinou, gente, assim, de uma forma uma ordem formal em que fulano vai primeiro, depois ciclano e falas com tempo demarcado. A gente não combinou dessa forma. A gente combinou no sentido que seja um bate-papo, né, uma troca mesmo, e quem está na internet vai poder estar participando, colocando perguntas e assim A a gente ideia vai é lidar com o caos, né, Marcelo? Com o caos que é como a gente está lidando agora, né? Todos nós, né? Essa quadra aqui, esse grupo de pessoas, a gente vem defendendo o atendimento online há bastante tempo, né? Eu lembro que nos diálogos com os outros psicólogos, quando foi ano passado, ano retrasado, né? Surgiu a resolução nova e a gente já atendia se adequando à resolução anterior, né? E a gente foi, pelo menos eu aqui em Natal, fui conversando com os outros psicólogos sobre isso e, assim, percebendo muita resistência, principalmente dos humanistas, né, dizendo que não é possível. E eu defendia muito a possibilidade de atendimento híbrido, porque como eu sou funcionária pública e eu trabalho exatamente com o que a resolução disse, não é para atender online, que são as situações de urgência e de violência, então eu defendia muito a ideia, tá, gente, a gente não precisa trabalhar unicamente com isso, mas conhecer esse viés, porque vão surgir situações em que a gente não tem como escapar, né? E a gente acaba, e eu trazia uma provocação, assim,
tudo bem, você não atende online, mas você não acolhe a pessoa que te procura pelo WhatsApp, né? Tu não conversa com ela entre as sessões, por chat. Desculpa te informar, mas isso já é atendimento online, né? Você faz supervisão virtualmente e você acha que isso não é um atendimento online? Isso consta na resolução, né? A gente aqui está acreditando que o atendimento online é apenas uma adaptação para a videoconferência, né? O que eu faço no presencial, eu vou e trago o computador, o celular para o consultório e faço em videoconferência, aí está no setting clínico, né? E aí é psicoterapia online, mas espera aí, é muito mais amplo que isso. Né? E agora todo mundo recebeu um boom, né? Até aquela pessoa que dizia para você que nunca ia atender online, está sendo obrigada a atender, e a gente agora, né? Vamos Isso lá. está sendo lindo, Darliane. Isso está sendo lindo. Gente que chegava e falava, atendimento online, que eu vou, a pessoa, olha, experimentei, gostei. Eu falo, não antes. Mas é legal que a gente vê o ajustamento das pessoas, né? Talvez elas não tiveram, eu tive um tempo enorme, tipo assim, eu fiz o meu primeiro atendimento online em 2014, 2015, fui fazer o meu primeiro curso online para atendimento online em 2016 com a Marina, né? E até hoje, né, eu estava naquelas. Peraí, calma, online para depois, eu atendo, eu me disponibilizo, abro, mas como eu estou no hospital, como eu já tenho que estudar 1000 coisas de violência, de várias modalidades de companhia, e tenho consultório, não, peraí, né? Não vou parar para escrever artigo, para estudar, mas aí a gente já estava se movimentando. Eu fui em janeiro conhecer presencialmente Marina, depois de tanto tempo. Conheci algumas pessoas que eu estava acompanhando online no finalzinho do ano passado. Disse, não, peraí, a Gestalt precisa ter mais respaldo teórico, né? Eu fui dar um módulo numa formação aqui em Natal e fui pesquisar as coisas, não tem quase nada, né? E aí, não, né? A questão de responsabilidade acabou coincidindo com a história da pandemia, e eu acho que a gente tem muito a contribuir. A Gestalt trabalha com ajustamento criativo, né? Com a criatividade, com o lidar com o que está, e assim, a gente tem muito para estar discutindo aí, embora, por sermos humanistas, a gente fica naquela, né? Não, o corpo, o contato, né? Mas qual é o conceito de contato que a gente está usando? Será que a gente vai inventar um conceito de contato novo, ou a gente estava meio limitado nesse conceito? Como é que a gente está olhando para isso? O que é aqui agora no ambiente virtual? Né? Essas coisas a gente já sente, já percebe, a gente já experiencia, mas a gente precisa começar a construir. Aí foi quando a gente começou a se articular com outros gestalterapeutas para estar trocando, e a ideia é hoje a gente fazer isso. Uhum. Né? Aberto. E é interessante, né, assim, porque uma das características fundamentais, assim, uma das características que talvez seja, inclusive, que me atraem em gestalterapia é o respeito à diferença, né? Assim, a busca de alguma forma, construir relação independente do contexto. Assim, o gestalterapeuta é um profissional da relação e, de uma certa forma, a arte da gestalterapia está em desenvolver possibilidade de troca com quem está na nossa frente a partir das características dessa pessoa que está na nossa frente. Né? Assim, eu acho que o que um gestalterapeuta busca é construir possibilidades de estabelecer relação. Esse é o nosso tema e a nossa busca central. E a gente está num período em que as gerações mais novas, principalmente, assim, estão cada vez mais envolvidas, cada vez mais dentro do mundo virtual. Né? E aí eu vou começar a falar um pouquinho sobre o que me trouxe para estar estudando virtualidade, para estar estudando atendimento online, o que eu fui vivendo. Assim. Ao longo do tempo foi ficando muito evidente que a internet trazia uma revolução muito grande, né? Ela mexia com as relações de uma forma muito marcante, revolucionava até a família. A célula básica da nossa sociedade é a família. E a própria hierarquia no âmbito familiar
termina se transformando à medida em que a internet vai entrando no nosso mundo, né, na nossa realidade. E é interessante o que a Darlene falou, assim, como as coisas vão acontecendo de uma forma gradual e as pessoas não vão nem percebendo, né? Então, por exemplo, à medida em que elas vão passando a trocar através do WhatsApp, muita gente foi passando a viver algum tipo de intervenção psicoterapêutica mesmo, né? Sem nem se dar conta que estava fazendo isso, assim. E essa é uma das questões que fica muito forte para mim dentro da forma como nós brasileiros estamos lidando com a virtualidade. A gente tem um movimento, tem tido, né, um movimento muito de conter, de segurar, um movimento de uma busca no sentido de ter muito cuidado, de ter ser muito prudente nesse processo de aproximação em relação ao meio virtual. Só que à medida em que a gente vai segurando as rédeas, a virtualidade vai entrando, assim, meio que vai se entranhando sem que as pessoas nem possam estar discutindo, pensando, refletindo. E é bem o que a Darlene falou. Muita gente começou a viver e fazer intervenções que, se você olhar, são intervenções a partir da virtualidade, sem nem se dar conta que estavam fazendo isso, né? Então, a gente está vivendo uma mega revolução, assim, uma das grandes revoluções da história da humanidade. A internet está provocando uma das grandes revoluções na história da humanidade, assim, tem mexido nas relações em todos os níveis, como eu falei, inclusive nas relações familiares, na hierarquia. Tem uma coisa que eu costumo falar, que eu acho bem interessante, que é assim, quando eu era pequeno, se eu tinha uma discussão com um amiguinho, né, eu tinha lá uns 7, 8 anos, se eu tinha alguma querela, não, eu acho que é assim, aí o outro achava que era de outro jeito e tal, a gente perguntava para um adulto, e aí o adulto falava. Quando o adulto falava, resolveu a discussão, porque a palavra do adulto queria dizer a verdade. Então, se o adulto falou, é aquilo. Gente, hoje em dia, sei lá, uma pessoa de 8, 9 anos, uma criança de 8, 9 anos, se ela quer saber alguma coisa, ela vai no Google, entendeu? E pesquisa, né? E aí a palavra do adulto já tem um outro peso muito diferente. Isso fala de uma revolução nas relações mesmo, né? Hoje em dia, os netos se sentem todo poderosos em relação aos avós, porque eles sabem muito mais do que os avós, em grande parte dos casos, né? Em relação ao meio de comunicação mais poderoso que a gente tem, que é a internet mesmo, né? E também os outros recursos tecnológicos que cada vez vão ficando mais complexos, né? Até o controle remoto da televisão. Gente, quem domina totalmente o controle remoto da televisão? Eu não domino. Com certeza as minhas filhas dominam mais do que eu. Então isso mexe com as relações, isso mexe com a hierarquia, isso, sabe? Então a gente está num momento de muita transformação. E como lidar com esse momento sem se aproximar dessas transformações, né? Pensando como um gestalterapeuta, assim, pensando como alguém que, por definição, está aberto a se transformar na relação com o outro, na relação com o mundo. Uma das características que marca a gestalterapia é essa busca de permanente transformação, de permanente movimento, de estar em relação. Quando a gente está buscando estar em relação, a gente está buscando estar aberto a se transformar. É claro que existem tantas gestalterapias quanto são os gestalterapeutas. Mas, para mim, gestalterapia envolve essa abertura ao novo, essa eterna disponibilidade ao encontro, essa eterna disponibilidade ao processo de transformação. E aí vem o Milton Nascimento com aquela frase que eu tenho repetido assim como um mantra, né? Que é assim, todo artista tem de ir aonde o povo está. Onde é que o povo está, gente? Sim. Então, à medida em que eu fui olhando para isso, foi impossível para mim deixar de me aproximar desse mundo, desse universo. E, com isso, à medida em que eu comecei um doutorado em 2017, na verdade, esse tema já era presente para mim antes disso, né? Assim, no meu mestrado, eu pensei em investigar os efeitos da internet nas relações familiares, mas aí terminei desistindo desse tema, mas já estava a virtualidade presente ali. Mas à medida em que eu comecei o doutorado, terminou que eu fui parar nesse tema mesmo, que é estudar
a virtualidade, quer dizer, a psicologia e virtualidade, né? O processo de apropriação da psicologia em relação à virtualidade. Esse é o meu tema, isso eu tenho estudado ao longo do tempo, e aqui no Instituto, óbvio, a gente criou um grupo de trabalho, um grupo de pesquisa voltado para esse tema, então a gente tem algumas pessoas que estão pesquisando, que estão estudando, que estão construindo seus trabalhos de final de curso voltados para isso, voltados para o estudo em especial da gestalterapia, né? Desse processo que se vive nessa apropriação em relação a essas práticas dentro de uma perspectiva coerente com a gestalt terapia. Mas eu já falei a beça, então vamos lá, gente. Dou a palavra aí, quem vai? Achei interessante, Dauni, né? Eu achei interessante quando o Marcelo falou do perfil, né, do gestalterapeuta, desse modo dele ver o mundo, né? E, claro, a gente não pode nem falar como era a Paris, né? A gente não precisa nem falar como era na verdade, todos esses pensadores, né? Essas pessoas que criaram essas abordagens, elas por si só foram revolucionárias na época delas. Né? E se a gente parar para pensar, se Peirce estivesse aqui hoje, vocês acham realmente que ele iria ser contra, pelo perfil que ele tinha, justamente o que o Marcelo falou de abertura, né? Isso é muito interessante, porque a própria personalidade dessas pessoas que criaram essas abordagens, a gente acho que já diz tudo, né? Nesse sentido. A questão é que todas essas abordagens foram criadas antes da internet. Eu acho que foi essa barreira aí só, né? Porque realmente, como foi criada antes da internet, e a gente também, a maioria, eu creio, né? Vem de uma geração que ainda a internet estava se encaminhando, a gente chegou no Brasil, não tem muito tempo, né? A internet, assim, a gente se apropriar mesmo dela e viver esse mundo, né, no dia a dia, eu acho que não tem muito tempo. Então, é um universo muito novo e é bem compreensível quando muita gente, né? E eu também tinha muita resistência ao meio virtual. Eu me lembro quando surgiu a internet, eu não tive nem celular, fiquei anos, eu achava aquilo meio irreal, né? Como se aquele mundo fosse irreal. Era o imaginário que eu tinha enquanto pessoa, né? Então eu nem tinha Orkut naquela época, eu não tive nada, né? Então eu entendo, né, que muita gente, porque eu já tive isso, eu entendo quando a pessoa também tem essa resistência, porque realmente é algo novo. Mas eu acho que a gente está chegando no momento, e essa crise do Covid meio que acelerou aí nossa entrada aí nesse mundo. Eu acho que foi um marco muito importante aí nessa história, né? Essa crise, né? Essa questão, que eu acho que alertou muita gente, né? Para a gente olhar isso não como um meio paralelo, um meio irreal, onde as relações acontecem de forma irreal, como se não existe um contato verdadeiro na internet, porque é isso que me falam, né? Quando eu pergunto a gestalt terapeutas por que ele não atende online, eu estou falando de modo generalista, claro, a maioria diz, porque eu fico preocupada com o contato, como se não existisse contato no meio virtual, como se ele não fosse verdadeiro, como se a gente não pudesse criar relações verdadeiras, seja com nossos clientes, seja com amigos, né? Como eu estou aqui criando com vocês, assim, né? Darliane, por exemplo, tem 3 anos que eu conheço ela ao vivo, foi agora, tem 2 meses, e eu não vi diferença, sinto muito, assim, eu não sei se é porque eu estou tão já ligada nessa, assim, eu vejo o virtual como algo que faz parte, enfim, porque eu já estou há muitos anos trabalhando, desde 2015, somente digital, e eu vi Darliane, eu, sinceramente, quando eu conheci Darliane, eu olhei e falei, não senti diferença nenhuma, isso foi uma continuidade para mim, né? E aí a gente trazendo isso para o nosso cliente no meio virtual. E eu acho que a primeira coisa, né, pela minha experiência, que a gente deve se preocupar quando a gente atende nosso cliente no meio virtual é com a gente mesmo, né, com o nosso autoconhecimento, com nossas crenças, a gente se observar qual é a minha crença sobre a relação virtual, qual é a minha crença sobre esse meio virtual, porque isso interfere muito nessa construção da relação terapêutica. Eu acho que isso é uma das primeiras coisas que eu e Darlene, a gente fala muito disso, né, nos workshops que a gente faz e com os nossos alunos, porque primeiro parte da gente. Se naquela época que eu olhava a internet como
falsa, né? Aquela coisa que a maioria tinha, né, na época. Eu não via uma relação verdadeira. Você acha que eu teria a possibilidade de construir alguma relação positiva com o meu cliente? Não, né? Então, eu acho que é importante a gente primeiro ter esse conforto. E uma vez eu vi de uma aluna, ela falou assim, Marina, atendi 2 pessoas online e senti a relação distante. O sentimento nem sempre, às vezes, ela sentiu isso, era algo real para ela, mas concretamente era algo real que estava acontecendo ali. Então, a gente poder levar com a supervisão nossos sentimentos em relação àquilo, porque isso ajuda também a gente parar para pensar se aquilo que eu sinto realmente é real daquela relação ou é uma coisa minha, porque ela não estava se sentindo confortável naquele meio, né? Ela estava com algumas crenças sobre aquela relação, com receios, com medos, que acabou interferindo nessa relação e ela se sentiu distante. Então, eu acho que essa parte do autoconhecimento, de você olhar para si, né, diante desse meio, quem é você, né, quem somos nós, quem sou eu, nesse cyberespaço, nesse universo virtual, como eu estou me sentindo diante disso, eu acho que é o primeiro passo e é uma coisa que eu venho trabalhando em mim desde aquele momento que eu tive resistência, depois que eu me abri à internet, e depois o que eu percebi. E claro que hoje existem pesquisas que comprovam a eficácia da relação terapêutica, né? Eficácia não, vou dizer assim, que comprovam que a relação terapêutica pode sim ser positiva no meio virtual. Várias pesquisas que falam que não tem diferença entre o meio presencial e o online, ambas podem ser positivas, que não importa o meio, mas sim a disponibilidade do terapeuta para aquela relação e a disponibilidade do cliente para aquela relação. E isso, eu até, para fechar também, eu vou falar muito, né? Ao longo do tempo, ao longo do bate-papo, a gente já falando mais um pouquinho. Para fechar, eu acho interessante essa frase de Levi aqui, eu deixei aqui na minha tela, que é: a virtualização modifica a experiência e a desterritorializa. Se separa o aqui e o agora e deixa de ser importante o lugar físico em que se dá o encontro, né? Então, só para resumir um pouco assim as minhas reflexões, né, de uma forma espontânea, e a gente poder estar iniciando, né, essa conversa. Mas deixa só eu fazer um adendo, assim, da fala de Marina, que me fez lembrar, assim, uma outra coisa. As pessoas têm a ideia de que existe um crescente de aproximação. Tipo assim, o e-mail é nível 1, no chat é nível 2, na ligação por áudio é nível 3, na ligação por videoconferência é nível 4. Né? E quando a gente olha para a nossa disponibilidade para essas coisas, a gente vai vendo que é muito relativo, vai depender muito da tua entrega para aquele e-mail, né? E também da disponibilidade da outra pessoa, é o encontro, né? E aí eu tô passando por um momento muito intenso de chamadas por áudio, das pessoas escolherem o acompanhamento por áudio, né? E eu tô vivendo isso agora na questão do hospital, né? Mas e no hospital a gente traz a história da ampliação do setting, né? As pessoas estão falando muito que é um novo tipo de olhar, é um novo atendimento, tem que colocar na tabela agora atendimento online. Eu parei e fui olhar a tabela de referência da gente, e se a gente olhar, tem os 4 tipos de atendimento online lá, tá na tabela, né? Para mim, que sou acostumada no olhar do hospital, que é ampliar o setting, é uma ampliação do setting, é uma ampliação da forma de encontro, é uma ampliação da minha disponibilidade. Mas deixar a Carol falar, que estou morrendo de vontade de escutá-la. Eu falo pra caramba, tenho que ficar me segurando para não falar, porque a vontade é ficar desligando o microfone e falando toda hora. Tem que ficar aqui me segurando para não falar. Bom, o que eu queria falar assim, é que eu comecei a olhar para o atendimento online há alguns anos, acho que foi em 2011, quando eu fui fazer mestrado na Espanha. Fazer mestrado lá, cheguei lá, interrompi a terapia presencial que eu fazia aqui, né, para ir para lá. Não, beleza, não precisa de terapia. E cheguei lá, eu queria muito fazer terapia, queria muito. Eu passei, assim,
passei por muitas e muitas coisas nos 2 anos que eu fiquei lá na Espanha, né? Por muitas coisas muito maneiras, mas por muitas coisas assim, que, cara, eu queria muito fazer terapia, só que eu nem sonhava, nem imaginava que eu poderia ser atendida online. E eu pensava assim, cara, vou fazer terapia aqui com espanhol, eu não vou entender, assim, tipo, primeiro falar em espanhol o tempo todo era uma das minhas questões, né? Eu queria me sentir um pouquinho mais, tipo, falando português, não sei o quê. E isso não era uma opção para mim. Mas beleza, voltei para o Brasil e comecei a atender, eu fui fazer a formação lá no IGT, e foi em 2017, né, que o Marcelo convidou os alunos para esse grupo de pesquisa, para formar esse grupo de pesquisa e começar a fazer atendimento online. Eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia querer sair do Brasil de novo. Né? Meu marido estava me enchendo o saco há maior tempão lá para sair do Brasil, eu estava segurando, eu estava, não, agora não, mas eu imaginava que em algum momento isso ia acontecer na minha vida, eu não queria abrir mão da psicologia, né? Então eu falei, pô, vamos ver o que tem aí, vamos estudar isso. E é muito gostoso estar com vocês aqui hoje, Marina e Darliane, que a gente se sentiu um pouquinho talvez isolado, né, Marcelo? Assim, que a gente não encontrava muitos estudos sobre Gestalt terapia no atendimento online. A gente via muitas abordagens publicando e falando sobre atendimento online e pouquíssima coisa em Gestalt terapia. Isso tem muito a ver com a Gestalt terapia, né? Tem muito a ver com a Gestalt terapia ter um pouquinho historicamente, uma certa aversão à academia. E é uma coisa que a gente tem que mudar a cada momento. Cabe a nós, hoje, que estamos aqui, começar a publicar um pouquinho mais, contar um pouquinho sobre isso. Então, a gente começou a estudar sobre atendimento online e eu só fui... Tá dando calor aqui. E eu só fui começar a atender online mesmo quando liberou, quando saiu a resolução 11 de 2018. E logo depois eu saí do Brasil e fui morar em Londres. Enquanto a Marina estava falando, eu fiquei pensando numa coisa que mexeu muito comigo em relação ao atendimento online, que eu ouvia muitas pessoas falando assim, mas como você vai atender online em Gestalt terapia se não dá para ver o corpo inteiro da pessoa? Mas como você vai atender, como fica o experimento? Teve pergunta aqui no YouTube, né, sobre experimento, como é que fica o experimento? E uma coisa que mexeu comigo lá em Londres é que eu morava num bairro que tinha muitos muçulmanos. Eu via aquelas mulheres de burca, né? Que você só conseguia ver os olhos. Eu falava, cara, uma pessoa dessa pode ser atendida por um gestalt terapeuta, né? Que é contra o atendimento online, por exemplo? Você só vai ver os olhos. E aí? Você não vai atender? Ah, não posso te atender, não, porque... Se eu for te atender, você vai ter que tirar isso aí, porque eu não consigo ver o seu corpo inteiro, eu não consigo ver o seu rosto, a sua expressão facial. Enfim, a gente não atende? Não pode ter um gestalt terapeuta cego? Não pode? Se eu sou cego, eu não posso ser gestalt terapeuta, né? E foi a partir daí que a gente vai cuidando e vai vendo quais são as possibilidades no atendimento online. Eu acho que a grande dificuldade, talvez essas dúvidas fiquem maiores, quando as pessoas pensam em transferir o atendimento presencial para o computador. Aí essas dúvidas vão surgir mesmo, porque não tem como dizer que é igual, é diferente, é muito diferente. Né? Alguém perguntou aí no YouTube, e como é que fica o experimento? Como é que eu vou fazer os experimentos? Porque provavelmente as pessoas estão pensando nos mesmos experimentos que são feitos no presencial. Como é que eu vou fazer esses experimentos no online, né? Quando a gente precisa olhar o que é experimento, o que é experimento, o que dá para fazer no online, o que dá para fazer no presencial. Quando a gente estava escolhendo o tema, né, para falar agora nessa conversa, eu falei, gente, vamos falar sobre experimento, porque a galera pergunta muito sobre isso, né? E é interessante, né, enfim. Carol? Só bagunçando um pouquinho a tua fala, assim, é interessante, né, assim, porque, por exemplo, quando a gente atende alguém virtualmente, muitas vezes a gente atende a pessoa na casa dela. Então, assim, tem todo um contexto
que ela pode trazer a partir do que ela está vivendo na própria casa, que é extremamente intimista, que sabe, que dá margem a muitas coisas, né? Teve uma passagem de uma pessoa que eu supervisionava, que a cliente dessa pessoa viajou. Então ela era atendida presencialmente, e aí como ela viajou, foi necessário que acontecesse um atendimento virtual, e a terapeuta se disponibilizou, era uma pessoa que já tinha um histórico de contato em psicologia do trabalho com o meio virtual, então ela ficou bem à vontade de fazer o atendimento através da internet. E aí essa pessoa, ela estava viajando com os amigos, né? Estava com um grupo de amigos numa casa, e aí o atendimento aconteceu num quarto, então ela saiu do convívio desses amigos e foi ser atendida nesse quarto. E aí ela começou a contar para a terapeuta do sofrimento que ela estava vivendo, pela dificuldade que ela estava encontrando em viver a relação com os amigos que estavam ali do outro lado da porta. Então, a experiência dela estava ali muito perto, muito próxima. Ela estava falando do que ela estava vivendo naquele período ali, naquele contexto de tempo, naquela casa ali. Gente, que é coisa mais experiencial, que é coisa mais presente do que está falando do que você está vivendo, quase que em tempo real, né? Então, assim, cada contexto tem sua beleza, cada contexto tem seu encontro, tem suas possibilidades de encontro, e a nossa arte é essa, é criar condição para que encontro aconteça. Mas, desculpa, Carol, vai lá. Não, pode falar, a ideia é ficar no bate-papo mesmo, era isso que eu queria trazer por hora, né? Acho que, não sei se já falo, continuo falando? Se eu posso continuar falando. Se você quiser, você pode É continuar interessante, falando. até para complementar isso, que me veio agora, né? A questão do olhar, né? A gente olha o atendimento online muito com viés do presencial, por isso que talvez também crie muita resistência. A gente precisa ter um olhar mais fenomenológico diante do atendimento online. Porque se a gente olhar o atendimento online com viés do presencial, a gente, claro que vai ver muita limitação, muita barreira, muito tudo. Eu acho, por um lado, importante, porque a referência que a gente tem, ok, mas a gente precisa tomar cuidado com isso, porque se a gente também olhar começar agora, se eu pegar agora mesmo e olhar o presencial, atendimento presencial com o viés do atendimento online, eu vou ver muitas barreiras também, né? Então, porque a gente vê a riqueza também que é o atendimento online, eu acho que cada um tem suas características, cada um tem sua riqueza, né? Porque tem muita coisa que acontece no virtual que não aconteceria no presencial, principalmente que os atendimentos de chat, que é algo ainda mais desafiador para o gestalt terapeuta, que a gente pode perceber muita riqueza ali na troca, e pode perceber nos atendimentos de chat também algo que você não perceberia na fala, tá? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, na maioria dos atendimentos que você faz do chat, você vê que as pessoas colocam coisas ali no bate-papo que elas não falariam, e elas mesmas, elas mesmas falam que não falariam, que ela só falou porque estava ali no bate-papo. Então, a gente tem que perceber também os diversos espaços os diversos espaços que o ser humano se coloca e as diferentes possibilidades em cada um desses espaços, porque o atendimento de chat é um, de e-mail é um, de telefone, né, é um, presencial é um, e as diversas possibilidades de contato e os diversos perfis também, porque tem perfis de pessoas que vão para o chat, telefone, e o presencial, e aí são diversos perfis também, né? E a gente se abrir para isso e pensar que quanto mais existir formas de se fazer a terapia, mais a gente vai ampliar essa acessibilidade das pessoas aos nossos serviços, e mais a gente vai também ampliar a possibilidade das pessoas se encontrarem, né? Então, é só para dar esse parênteses, assim, né? Enfim, essa reflexão que me trouxe. E é interessante isso que você está trazendo, porque hoje em dia, com a questão da restrição de convívio, né, com o fato das pessoas estarem dentro de casa, muita gente está com dificuldade em relação à questão do sigilo,
conseguir fazer a terapia com a esposa, por exemplo, conseguia fazer a terapia com o marido dentro de casa, assim. E isso não tem sido fácil. E aí muita gente termina experimentando essa possibilidade do atendimento usando o texto, né? Usando a escrita, justamente para estar lidando com essa situação de que a fala passa a ser escutada pelo outro, já que as pessoas estão trancadas no mesmo apartamento e se é um espaço em que a pessoa precisa de privacidade, essa privacidade às vezes fica difícil, né? Então, assim, muita gente está descobrindo coisas maravilhosas no que se refere ao uso das palavras. E a gente tem discutido muito isso, né, Carol? Assim, volta e meia a gente tem lidado com essas situações assim, tem umas coisas que são tão marcantes, assim. Quantas são as pessoas que quando estão angustiadas sentam e escrevem, sabe? Sentam e escrevem para elas mesmas e nessa Eu escrita sou uma. e nessa escrita muitas vezes elas conseguem trazer a alma delas ali de uma forma muito singular. E você poder Marcelo, compartilhar isso. Fala. eu ia exatamente falar do que no chat de contato assíncrono, e é o que muitas vezes as pessoas que a gente acompanha no presencial acabam fazendo, elas acabam escrevendo nessas horas. É na hora que eu estou em maior situação de conflito, né? Eu acompanhei, acho que uns 2 casos que eram no presencial, que estiveram em situações de urgência e de risco, né? Parece que o campo da gente atrai, né? Eu trabalho numa UPA, com situações de violência, né? Eu fui incluída numa UPA, porque é um serviço de referência de violência sexual, e aí eu entrei para pensar protocolo, para discutir dificuldades com relação a isso. Né? E aí, quando saiu a resolução, eu não posso aprender isso online. Assim, engraçado que no consultório, eu acabei, o campo atrai, né? Acabei atraindo situações assim, e eu passei por situações bem delicadas em que as pessoas estavam na ideação, ou estavam passando por uma situação de violência em que, tendo acesso, e aí pelo chat, elas falam no momento delas. É no aqui e agora delas, não é no aqui e agora do encontro da relação, mas é um momento de muita expressão, né? Às vezes você olha para aquilo e se agora eu tenho que lidar com isso, eu não estou no horário de trabalho, o que é que eu faço? Eu aciono a rede Inter, ou eu tento dar um suporte porque ela só confia em mim, eu sei que ela só confia em mim, né? As barreiras acabam sendo outras, porque quando a gente está no presencial, né? Eu tenho a minha hora de começar, a minha hora de sair, eu vou atender você só aqui, daqui para lá é sob sua responsabilidade. Né? Se acontecer alguma coisa, você tem que procurar o serviço de urgência. Mas aí, quando a gente traz para a virtualidade e se abre para essa possibilidade do chat assíncrono, a gente se coloca em umas situações assim que são ricas, né, e desafiadoras ao mesmo tempo. É interessante isso que você está falando, porque assim, muita gente que está escutando a gente está começando a lidar com o mundo virtual, né? Então, vai estar sendo surpreendido com algumas coisas. Por exemplo, quando alguém escreve numa situação como essa, às vezes escreve coisas que são muito intensas, né? Então, uma das coisas que a gente percebe com muita frequência, não sei se vocês vivem isso, eu acho que provavelmente vocês devem viver isso, a gente aqui no Instituto tem vivido direto isso, assim, o quanto muitas vezes as sessões virtuais terminam sendo trazendo uma experiência emocional às vezes muito mais forte do que no contexto presencial, assim. A situação da pessoa estar ali meio que com uma certa privacidade, no sentido de ela tá com o terapeuta, mas ao mesmo tempo está no espaço dela com ela mesma, assim. Muitas vezes isso dá margem a que a pessoa experimente uma intensidade emocional que às vezes a gente não vê tanto no presencial, assim. E isso assusta, assim, isso muitas vezes assusta quem não está acostumado. Então, assim, eu acho interessante até, como é que eu vou dizer, contar para as pessoas que talvez elas vivam experiências emocionais Marcelo, muito fortes. é Diga. engraçado te ver falando, que aí, assim, escutar a Carol falando da história do experimento, que gente, o experimento no atendimento online, ele é vivo.
né? O próprio atendimento já é um experimento, né? E aí, assim, você tá na casa da pessoa, né? Você entra, eu lembro que agora na pandemia, pacientes do consultório ficou todos online. E aí, algumas pessoas que eu atendia, olha, aqui é a minha casa, aqui é o meu cachorro, aqui é o meu gato, olha onde é que eu durmo, era disso que eu falava, e aí vai e mostra, e aí, assim, tem essa abertura, que você, quando vai para o presencial, você vai fazer um experimento através do desenho, através de contato e imaginação, não, é vivo, tá lá, né? É legal olhar para isso, né? O que é experimento? É cadeira vazia? Não, né? Experimento é muito mais do que isso. Eu estou vivendo, assim, uma coisa que eu acho bem interessante falar, é que eu estou atendendo online, só online, desde janeiro do ano passado. Né? Eu vim aqui para o Brasil e comecei a atender, tinha uma pessoa que eu estava atendendo presencial, uma começou a vir presencial, depois logo quis voltar para o online, e quando começou o coronavírus, aí eu voltei tudo para online. E eu estou vivendo muita coisa muito diferente, e que são possibilidades de intervenções, que são experimentos por si só, muito interessantes, né? Por exemplo. E também outra coisa, eu estou vivendo a minha terapia pessoal de casa, com todo mundo em casa. Quando eu morava em Londres, eu fazia terapia, eu tinha combinado com meu marido de que quando um fosse fazer terapia, o outro saía de casa, né? Aqui não está sendo possível, está todo mundo aqui. E hoje eu fui para terapia e eu fiquei me percebendo, assim, falando às vezes mais baixinho quando eu ia falar alguma coisa mais que ninguém podia ouvir de jeito nenhum, né? Então, assim, falava mais baixinho, ou depois eu relaxava quando estava falando alguma coisa que tudo bem, que ouçam. Quanta coisa tem aí, quantas possibilidades tem aí, né? Mesmo olhando só daqui para cima, quanta coisa dá para perceber ali, nessa situação que a gente está vivendo do coronavírus. Isso é outra coisa, o cachorrinho entra, né? Tem uma cliente que é sempre assim, sempre no meio da sessão, peraí, que a cachorrinha quer entrar. Aí ela abre, ela vem, mostra o cachorrinho, não sei o quê. Ou então a filha bate, o marido bate, alguém. Quanta coisa acontece ao longo do atendimento que a gente pode usar, né? Assim, até como a família está se organizando para aquele atendimento acontecer, se a família toda se une, vamos ficar todo mundo no quarto vendo filme enquanto a fulana vai para terapia, ou quantas pessoas ficam no movimento de querer ouvir o que está sendo falado. Gente, a quantidade de coisas que acontecem, que falam da pessoa, falam da estrutura familiar, de que forma ela vai se organizar, de que forma ela faz meio que no meio do caminho ela vai falar, caramba, peraí, acho que, sei lá, tá tocando a campainha, sei lá, alguma coisa assim. O que isso vai falar da pessoa e a gente vai poder usar ali. Em tempo real, isso é muito rico, né? Eu ia falar uma outra coisa. Teve um comentário aqui. A Heloísa Helena falou que ela é cega e é gestalt terapeuta. Falou aqui no YouTube. Olha que legal, né? Tipo assim, é isso que eu estava falando. A gente tem... Darlene está silenciada. Existe uma ampliação de sentidos quando a gente perde outros sentidos, né? E aí, assim, o que a gente chama de corpo para quando a gente é cego? Acho que se a Helena falasse, era diferente do que a gente compreende de corpo, né? E tem umas pesquisas que falam do corpo no atendimento por chat também, né? No atendimento por escrita. Teu corpo está junto no que você está escrevendo, o modo que você escreve, a intensidade que você escreve, isso também é corpo. O corpo não é apenas o corpo físico. E se a gente é gestalterapeuta, a gente tem essa visão ampliada, né? De que a expressão, ela é para além do que está no meu físico, né? A expressão, ela é muito mais ampliada que isso. Você falou uma coisa interessante, né? Desculpa, acho que eu atropelei alguém. Você falou uma coisa interessante, né, Darlene? Aquela questão, né? Você falou ampliação dos sentidos, né? E aí, isso também, porque a gente vai, às vezes, fazer atendimento só com áudio e vai fazer atendimento só com chat. Então, quais são as possibilidades? Eu acredito que a gente precisa ter consciência das limitações, dos riscos, de tudo que a gente faz, né? Porque a gente também está gerenciando o risco, enquanto todo profissional tem que fazer esse gerenciamento de risco, né? De limitações, até para que a gente adote as medidas cabíveis aí para
ou minimizar, ou ver o que a gente pode fazer com isso. Mas, ao mesmo tempo, as limitações não significa que você não pode atender, né? Teve uma colega que colocou aí no chat, mas atendimento por mensagens dá desentendimentos. Dá sim, viu? Com certeza, esse é um dos grandes desafios aí, mas, sabendo disso, o que é que a gente faz? A gente adota as medidas cabíveis. Nossa comunicação vai ser bem mais cuidadosa, bem mais detalhada, né, em termos de perguntar mesmo o que é que ele significa, o que é que significa aquilo que ele está falando, devolver, né? Foi isso que eu entendi, pelo que eu entendi, você falou isso e aquilo, foi isso. E às vezes até trabalhar esse conflito, né? Esse desentendimento. Às vezes é isso que está em foco, né? Porque o que acontece na relação com a gente é um pedacinho do que ele faz lá fora, né? Então, assim, trazer esse conflito virtual é também trazer os conflitos das virtualidades, né? Hoje, quem não saiu de um grupo, quem não brigou com a família num grupo em determinado contexto, né? E aí, olhar para isso em cena, tem uma outra graça, tem outro... Tem até isso, tem até 2 exemplos, assim, de atendimento. Teve uma paciente, esse aí foi bem simples, mas é só para a gente perceber o quanto o corpo está ali presente também, né, de alguma forma. Uma paciente colocava muito aquele sorrisinho, mas pelo contrário, sabe? E tinha um padrão na escrita dela. Então, eu observo um padrão também, tem coisas que se repetem, e isso é bem interessante. E aí ela colocava pelo lado contrário, pela esquerda. Bom, eu coloco normal, assim, direita, né? Porque eu não sou... Aí eu perguntei para ela, interessante, você sempre faz esse emoticons pela esquerda. Eu já percebi umas 4 vezes, que eu espero um pouquinho, né, para ver o padrão. Aí ela falou, porque eu sou canhota. Tá, interessante, né? O corpo dela tá ali, né? E uma outra foi que ela estava falando, né? Eu até comentei com vocês, né, naquele bate-papo que a gente teve. Ela estava falando de um câncer, não sei se eu falei, né? Mas ela estava falando de um câncer, a paciente, que ela estava com câncer, como ela estava se sentindo. Aí ela coloca um emoticon de gargalhada, né? Então, assim, para a gente perceber que a gente vai fazer intervenções, não vai ser igual do que a gente faz, mas a gente vai ter que se reinventar naquele meio e perceber como a gente pode ali, perceber aquela dinâmica ali, né, que aquela pessoa está apresentando, seja no chat, telefone, áudio, enfim, e trabalhar em cima disso, porque nesse caso, quando a pessoa fala de um câncer e coloca um emoticon, que é um recurso digital aí, que a gente tem aí na nossa frente, o teclado é a nossa ferramenta de trabalho, a gente precisa inclinar nosso cliente para também se comunicar com a gente nesse meio virtual e ele utilizar, porque o emoticons foi o corpo dela que está ali, ela trouxe um elemento a mais à escrita dela. Então, isso é muito importante, essa educação, né, para o trabalho online, e é muito importante também essa percepção da gente, né? Aí a gente devolve, né, enquanto gestalt-terapeuta. Interessante, você estava falando de um câncer e tal, e colocou um emoticon de gargalhada, não sei se você percebeu, alguma coisa assim, né? Aí, nisso, ela vai entrando e a gente vai tentando buscar um aprofundamento e sempre perguntando, né, como é que ela está se sentindo. Às vezes ela coloca uma palavra, né, que para a gente significa isso, mas às vezes para ela é outro, e a gente pede, você quer detalhar mais, descrever, e a gente vai ter a gente vai ter que se reinventar diante disso, né, tem que buscar esse detalhamento maior nesses atendimentos, assim, é bem interessante. Acabou, mano. Olha... Você falando isso, me dá vontade de falar assim, da importância da gente checar, né? Porque se a gente fica com isso, ela faz a risadinha do lado contrário, que será isso? E fica nas nossas fantasias, pode estar viajando e checar. Perceber isso. O que isso quer dizer? O que significa para você, né? A gente checa o tempo todo. A Heloísa Helena está falando que ela é estudante, mas que acredita nessa possibilidade de ser gestalt-terapeuta. Heloísa Helena, super acredito também, é isso, com certeza. A Samara está perguntando aqui para a gente abrir para as perguntas. Do paciente hospitalizado. Então, Samara, está tendo uma série de orientações do Conselho Federal, né, para evitar o contato, e isso, mesmo a gente estando na linha de frente, convida a psicologia para rever suas práticas também.
né? E aí, o que acontece? A gente não é indicado que a gente atenda os pacientes com suspeita ou com diagnóstico de COVID, mas que a gente esteja de alguma forma, né? E essa forma é uma das possibilidades online, né? Mas não pode ser, em alguns casos, dependendo da gravidade da doença, não pode ser por mensagem falada, eles vão estar com dificuldade respiratória, né? E aí, se ele tiver hospitalado, dependendo do setor, se for um UTI, não pode ter celular, né? Não pode ter nada, né? Então, a gente vai precisar ver se naquele contexto, se é público, se é privado, vai ser diferente, se vai ter um tablet específico para ele se comunicar, como é a comunicação dele com a família, se você vai entrar ali enquanto interconsulta, ou se você vai esperar que ele receba a alta da UTI, né? Que a gente tem percebido por aqui, né? Eu trabalho tanto na UPA, no serviço público, quanto trabalho num hospital privado aqui, num regime terceirizado, né? E aí, para cada lugar, a gente pensou uma assistência diferente. Nos dois, somos só 2 psicólogos, né? Tamanhos diferentes e demandas distintas, né? Na UPA, como eu falei anteriormente, eu trabalhava com a demanda específica de violência, né? Violência sexual, doméstica e violência autoprovocada. Quando chegou o Covid, para tudo, a gente não vai colocar isso como demanda, porque a UPA é a porta de entrada principal para o usuário que está com suspeita de Covid e outras coisas mais urgentes. Geralmente, as coisas mais urgentes no serviço de urgência ou no UTI, a gente não tem nem como acessar, porque a pessoa está inconsciente ou está realmente numa situação muito grave que não tem como conversar, está entubado, né? E no período do Covid, visitas estão muito restritas. Então, até o contato que a gente tinha com o familiar lá durante a visita, a gente não está tendo, né? Então, por um momento, se restringe o setting da psicologia, mas, por outro lado, se a gente olhar esse setting ampliado, com possibilidade de contato online, a gente tem outras aberturas aí. Eu lembro que teve uns casos antes agora dessa pandemia que a gente precisava entrar em contato com todos os familiares daquele paciente que estava internado, inclusive o paciente de cuidados paliativos, né? E tinha umas demandas que precisavam decidir, que os filhos moravam em lugares distintos e tinham disponibilidade de tempo difícil, a equipe inteira precisava se encontrar. E aí eu cheguei a falar com o setor da gestão do hospital para permitir que eu entrasse em contato por chat. Então, eu articulei as pessoas, não fiz atendimento pelo chat, a gente conseguiu articular, agendou a reunião, né, comunicando a todo mundo, que a gente tem uma dificuldade muito grande de comunicação quando as situações começam a ficar mais ampliadas. E quando fez a reunião, a gente passou tipo um resumo, sabe, ata de reunião? Não, a gente passou para que tomasse ciência e que a gente tomasse algumas coisas. Na UPA, a gente está, enquanto serviço de psicologia, focando no atendimento dos profissionais. São 350 profissionais nessa UPA. E aí, como somos só 2, a gente decidiu por não atender o usuário, porque a gente está se articulando com o teleatendimento aí do município e vendo outras questões, né? Eu vejo várias possibilidades, tem o lidar com a perda, o lidar com a equipe, o orientar a equipe para lidar com a perda, do porvir. Aqui em Natal está começando ainda, né? A gente não está no mesmo nível da pandemia que São Paulo, né, que Fortaleza, a gente está começando aí. Então, para a gente, da psicologia, a gente está preparando o terreno para o que está por vir, né, e vendo o que é possível com a gestão, né. O Conselho Federal deu algumas orientações, mas isso é muito do diálogo com a gestão. E aí depende muito da tua capacidade de discussão e de articulação, né? Que para mim, como eu já venho discutindo isso há bastante tempo, né, eu cheguei muito empoderada. Eu tenho isso é possível, aplicativo tal garante o sigilo, isso aqui a gente pode fazer, mas você vai me dar o aval ou não. E é nessa coisa do ir fazendo, né? Do teu conhecimento, da tua disponibilidade, do que tu percebe como possível para aquela instituição, né? No hospital fica mais amarrado isso, porque faz parte da leitura institucional, faz parte do diálogo, não só
com o usuário, você tem que conversar com a equipe inteira. Então, essa semana eu estou, inclusive, definindo o fluxo de recebimento de caso, o que é que eu vou fazer, de que e-mail eu vou primeiro acolher. Eu achei muito engraçado, né, que a gente pediu para dar o nosso telefone para o usuário. E aí, por chat, a gente definia como era que seria esse atendimento. Se seria por vídeo ou se seria por áudio. Por uma questão de sigilo. E eu achava que todo mundo ia escolher por videoconferência, né? Minha imaginação, minha expectativa. E pasmem, né? As pessoas que eu atendi quiseram atendimento por áudio. E hoje eu fui presencialmente atender a pessoa que eu atendi no sábado por áudio, porque estava divergindo. Eu tinha percebido uma coisa por áudio e a equipe médica e de enfermagem tinham percebido outra. Eu disse, não, vou aproveitar que eu estou aqui, nem acho que é uma emergência, porque a gente está atendendo apenas emergência. Mas eu vou lá para validar o que eu acolhi, né? E aí eu continuei achando que eu tinha achado por áudio. Eu disse, olha, eu queria saber o que aconteceu, que a equipe me falou que você não estava falando muito, né? Eu sei que você passou por uma situação traumática, como é que é, e eu tô vendo que você tá super falante, você foi super falante comigo no telefone, né? Aí ela deu a explicação dela lá, do que estava acontecendo, e aí no final do atendimento eu disse, vem cá, o que você achou, né? O que você achou de ser atendida por áudio, por telefone? Você se sentiu bem? Você se sentiu à vontade? Aí ela, não, foi ótimo, não sei o quê. Acabou o atendimento, ela foi e me mandou as fotos do filhinho dela, de como era que estava. Então, cai por terra essa coisa do contato, da disponibilidade, ela não é possível por um meio que você não veja a pessoa. Né? Caramba, se a pessoa vai mandar foto da pessoa, do familiar dela, após um telefone que você nem viu a cara da pessoa, né? Você está dizendo que eu confio em você, me senti à vontade, falei da situação toda, e lá vai, lá vem, assim, né? Que relação é essa? Que possibilidade de encontro a gente tem, né? E olha que no hospital isso já é delicado, porque você está numa situação de fragilidade, né? Se eu não respondi tua pergunta, Samara, tu fala aí, a gente vai vendo aqui. A Marina tinha perguntado se a gente já podia começar a atender, a responder as perguntas. Marina, eu acho que sim, né? Até por conta do tempo. A gente vai conversando, vai fazendo assim. A gente lê algumas perguntas, tal, para interagir um pouquinho com o pessoal. E ver, né, quem pode responder, quem está mais... Deixa eu voltar lá para cima e ver se tem alguma coisa. No início foi boa noite, boa noite, boa noite. As pessoas se apresentando. Gostaria de saber mais sobre atendimento online. Acho que já está sabendo mais. Né? Peraí. Hoje nosso debate, né, nosso bate-papo é voltado para essa reflexão, né, sobre a gestalterapia no meio virtual, sobre as questões práticas e básicas do atendimento online em si, independente das abordagens. Eu acho que tanto no YouTube, né, no YouTube de Marcelo também, eu tenho também no Instagram, no YouTube, a gente tem diversos vídeos, né, sobre salas, enfim, sobre as questões mais básicas, né? E aí eu acho que hoje a gente vai voltar mesmo nossa fala para outras reflexões. E também quem quiser aprofundar mais, tanto nós do IGT quanto a Marina, né, do esqueci. Instituto de Terapia Online. A gente tem bastante... temos cursos voltados para isso, voltados para atendimento online, né? Então, quem quiser aprofundar um pouquinho mais, temos várias possibilidades, né, Marina? Isso, tem muito vídeo aí disponível, né? Com relação à questão da pandemia aqui, tem uma pessoa falando o seguinte: disseram que no período do Covid, um teleatendimento aos pacientes funcionará como visita para os familiares do mesmo. Jaqueline perguntando. Jaqueline, isso vai depender muito da instituição, se ela é pública, se ela é privada, se a gestão acata o atendimento psicológico ou não. Mas o que está acontecendo é a abertura, inclusive, de outras categorias, tanto da nutrição quanto da medicina. Eles estão ampliando isso. A gente, da psicologia, por mais que, considerando outros países, a gente está bem atrás, mas considerando outras categorias no país, a gente já tem uma resolução fechada, a gente já tem pesquisas que foram realizadas,
entre a penúltima resolução e a última, né, dando muito respaldo para a gente nesse sentido. Então, não é uma novidade. Muita gente acabou descobrindo isso, tanto usuário quanto próprios psicólogos, como uma nova realidade, mas é uma coisa que vem sendo usada e vem sendo implantada há bastante tempo. Né? Então, tem uma pergunta interessante, que será que, passada a pandemia, alguns pacientes vão preferir psicoterapia online a presencial? Eu tenho uma pessoa que eu acompanho no presencial, que é muito engraçado, né? Eu suspendi todos os meus atendimentos presencial imediatamente, porque como eu trabalho na linha de frente, eu posso ser agente de transmissão. Então, tudo que era possível, né, de evitar, eu fui evitando, e sabendo que eu ia ser aquela pessoa que ia estar, né, eu não fico em casa, eu não vou ficar em casa, eu não tenho como. E aí, uma pessoa que eu acompanho ficou na videoconferência, e recentemente, ela, no início da videoconferência, não, tá falhando aqui, a gente pode fazer por telefone? Posso. E aí, no meio da sessão, ela se descobriu muito mais à vontade, e aí do processo dela, né, em estar falando por áudio. No final, ela me devolveu isso. E aí, a gente está revendo, assim, o que acontecer pós-pandemia. A gente vai pensar numa articulação mais híbrida, mas é do processo dela, isso é muito de caso a caso. E eu fico imaginando que talvez alguns psicólogos presenciais se alinhem tanto com o online que abandonem e deixem, ou vejam dessa forma, assim, eu acho que eu nunca vou deixar de ser presencial por um movimento meu, assim. Eu gosto de alguns jogos, de algumas brincadeiras, né, mas para mim é um setting diferente. O online é um setting diferente, é uma possibilidade de abrir contatos, de ver outras perspectivas. Com certeza, com Eu tive um certeza. cliente. Tá. Com certeza, a situação que a gente está vivendo vai gerar muita mudança, muita transformação. Então, vão ter terapeutas que torciam o nariz pro virtual, que vão se apaixonar pelo virtual. Vão ter clientes que vão viver isso também. Mas, com certeza, também, o atendimento presencial não acaba aí de jeito nenhum, gente. Assim, de forma alguma. Assim, a gente vai ter mudanças mesmo. Toda crise gera transformação, gera mudança, gera novas possibilidades, e a virtualidade, assim, vai passar a ser vista de uma forma diferente no âmbito da psicologia e no âmbito de outras profissões também, isso com certeza. Agora, isso não significa que o presencial deixe de ter a sua importância, deixe de ter o seu valor, não vai deixar de forma alguma. Assim, uma coisa não anula a outra. Mas eu acho muito importante, assim, aproveitar essa experiência que se está tendo para aprender mesmo, para tirar o proveito disso, né? Assim, a gente está vivendo muitas coisas ruins, a gente está tendo muitas notícias muito ruins, a gente está no mundo e vão vir coisas ruins também em termos de economia, a gente vai estar entrando numa crise aí, acho muito difícil que isso não aconteça. Espero que não aconteça, rezo para que não aconteça, mas não é muito fácil que algo diferente venha aí pela frente. Mas também tem coisas boas que estão sendo vividas, assim. É como se a gente estivesse numa estrada e a paisagem está diferente. Quando a gente está numa estrada e a paisagem está diferente, essa é uma grande oportunidade de aprendizado. E eu acho que muito aprendizado vai sair daí, com certeza. É interessante Olha, falar. eu vivi 3 situações. Pode falar. Não, fala. Vai. Não, que eu vivi 3 situações quando eu fui e voltei de Londres, né? Que teve. Vou falar de 3 casos diferentes. Bom, os 3 clientes, quando eu saí daqui, resolveram continuar comigo online, né? Eu dei essa possibilidade. E aí, eu vou só atender online, você quer continuar comigo? Quer que eu indique alguém? Então, algumas pessoas preferiram ser indicadas e outras continuaram comigo. Aí tá, tem esses 3 clientes que continuaram comigo no online só porque eu estava indo, só porque essa era a única opção. Os 3, quando eu voltei, eu convidei, vem cá, tô no Rio, quem quer vir comigo, né, online, presencial. Os 3 toparam de primeira. Uma quis continuar no online, no presencial, até eu chegar e falar, não vou mais atender presencial por conta do coronavírus.
Mesmo assim, acho que se eu tivesse chegado e falado, não, dá para ir no presencial, ela teria ido, talvez. Ela só saiu do presencial porque não tinha jeito. Outro, logo no início, ficou assim, nas primeiras sessões, foi no presencial, depois começou, pode ser online hoje, daqui a pouco já estava sempre online. E a outra ficou mesmo, às vezes online, às vezes presencial. Pode ser online essa semana? Hoje eu posso ir presencial, vamos presencial. Então eu tive 3 situações completamente diferentes, né? Então, assim, vai depender do que você vive, do cliente, vai depender também, assim, de como está a vida daquele cliente, quanto o online pode até facilitar, né? Um dos que acabou ficando online direto, porque, assim, a vida dele estava uma loucura, estudando pra caramba, não sei o quê. Pô, vai facilitar muito a minha vida se eu ficar no online, resolver ficar no online. Então, assim, vai depender muito do cliente, do que você viveu no online, né? Fala aí, Marina, desculpa, te interrompi. Na verdade, até me fugi um pouco. Mas, não, na verdade, eu ia falar um pouco do que o Marcelo estava falando, aí vem, né, as reflexões também. Como ele falou, né, a gente está vivendo um momento de crise que abriu o olhar, né, de muitos profissionais, psicólogos mais especificamente, em relação à apropriação desse espaço virtual. Como ele falou, eu acredito que a gente vive essa virtualidade, mesmo que a gente só atende no presencial, em primeiro lugar, né? Eu acho que esse virtual faz parte do nosso dia a dia, a gente precisa conhecer esse universo, entender o que é que se passa aí nesses relacionamentos, também nossa relação, né, com as tecnologias, adaptar um pouco esse olhar e, ao mesmo tempo, perceber que a gente ter aqui no coronavírus só podendo realizar um trabalho online. E a gente tem que parar, eu acho que é um alerta, talvez uma reflexão que isso me trouxe, de parar e ver. Digamos, quem nunca tem nada no online? Meu Deus, eu não tenho nada no online, agora o que eu faço? Estou desesperada, não sei para onde ir. Uma colega até comentou no bate-papo, e eu que não... Eu tenho dificuldade no online, o que é que eu faço? Se eu só tenho essa opção? Eu imagino que deve ser uma situação bem complicada, né, para essa pessoa. E o outro que já estava um pouco, né, e continuando o trabalho. O coronavírus só veio afirmar, eu acho, é uma prova e veio trazer para a gente uma mensagem. Assim, é uma opinião minha pessoal, que a gente precisa estar nesses espaços de alguma forma. A gente precisa, de alguma forma, quebrar nossas resistências. Isso eu já sou meio radical, eu diria que todo mundo. Aí eu já diria, todo mundo, todo ser humano, toda profissão precisa olhar para o digital, pelo menos que seja 10%. Eu diria, não esperar essa crise passar para as coisas normalizarem, que nada vai voltar ao que era. Eu acho que a gente precisa realmente se reinventar enquanto profissional e, de alguma forma, pegar 20%, 30% do nosso trabalho, colocar aí no digital, porque para não acontecer o que está acontecendo, muitas colegas aí tiveram baixa, né, no seu trabalho, ou perderam emprego, ou tiveram baixa nos seus consultórios, e se a gente estivesse ocupando esses espaços, seja com terapia ou com produtos digitais, que vai muito além da psicoterapia, o nosso trabalho no meio virtual, são produtos digitais, e eu acho que é importante a gente se reinventar mesmo e ocupar esse espaço, né? E a gente tem muito conhecimento, a gente investe muito na nossa profissão, e a gente poder realmente entregar isso para o mundo. E uma forma excelente de entregar isso para o mundo é quando você usa o digital, porque você, em vez de entregar para 40, que é o limite de tempo que a gente pode trabalhar com agendamentos, a gente pode escalar isso e atingir 50, 100, 200, né? Então, essa possibilidade de transformar vidas no online, também acho que é muito importante a gente parar, né, para pensar sobre isso. Assim. Foi mais isso mesmo. Tem uma pergunta bem interessante aqui. Na verdade, é um comentário, né? Cadê? Ai, perdi. Falava que era mais difícil. Aqui. Monique falou: acho que passar a atender uma pessoa que já iniciou terapia por vídeo ou telefone é mais fácil do que iniciar um atendimento novo diretamente por meio virtual. Monique, eu estou vivendo atendimentos 100% online, que iniciaram no online, continuaram no online,
muito bonitos, muito ricos, assim. Inclusive, eu tenho um cliente que ele fala que ele já passou por várias terapias, várias, e que o máximo dele, eu acho que eram 4 sessões com a psicóloga. E ele já está comigo há uns 8 meses, né? E com certeza eu só atingi ele da forma que eu atingi. A gente só conseguiu se relacionar da forma que a gente se relaciona porque foi online, sabe? Então, assim, isso é muito... Assim, não acredito que tenha, assim, eu acho que não é nem melhor nem pior, é diferente, sabe? Vai depender do que você vive. Uma coisa curiosa que eu vivi, não só com atendimento, como dando aula virtual também, é que as pessoas que me conheceram... É só uma piadinha não, mas... as pessoas que me conheceram online e depois me conheceram presencialmente ficaram: Carol, mas você é pequenininha! Você é pequenininha e magrinha, eu não imaginava que você era tão pequenininha assim. Eu já me surpreendi também com pessoas: Nossa, você é tão grande! É interessante, assim, né? Porque a gente está lidando com uma, uma transformação, né? Assim, existia um paradigma, existia uma forma de pensar, de olhar, e o atendimento virtual, de uma certa forma, a partir daquele paradigma que existia, era visto como algo superficial, como algo, assim, menor, de alguma maneira, né? E é muito interessante ver esse processo de transformação, esse processo de mudança mesmo. Eu, particularmente, tenho acompanhado muitas pessoas nesse processo de transformação no que se refere ao atendimento infantil. Assim, eu sou responsável por um curso de especialização em atendimento infantil. Na verdade, 2 cursos diferentes, né? Um curso de especialização e um curso de formação. E tenho vivido muito isso, tenho acompanhado muito esse processo, assim, como as pessoas se sentiram, né, num primeiro momento, meio que sem recursos para lidar com o atendimento infantil. E eu acho muito interessante, por exemplo, que a gente está vivendo aqui nesse encontro. Assim, o filho da Marina tá ali, está pedindo atenção e está usando o celular, está brincando com o celular, está imerso ali no celular, assim. E quando ele vem, ela vai e mostra, sei lá, ajuda ele ali em alguma coisa, ele vai, entra no celular e volta só um tempo depois. Por que eu estou comentando isso? Eu estou comentando isso para dizer assim, o quanto as crianças que têm condição, né, que têm essa possibilidade de conviver com o celular, de conviver com um tablet, assim, como se encantam e como adoram aquele ambiente, assim, como a virtualidade, como o ambiente tecnológico num aparato de comunicação como um celular é um ambiente em que a criança se sente extremamente estimulada a estar. E mesmo assim, os psicólogos se sentem meio que sem ação, sem recursos para estar com a criança na virtualidade, para estar com a criança dentro desse contexto. Eu acho muito interessante o que está sendo vivido. Assim. Como, no primeiro momento, a maioria dos terapeutas que trabalham com criança vira e fala assim, não. E eu tirei meu áudio. Fala assim, calma aí, tem uma mensagem aqui, mas, bom, queria tirar essa mensagem. Tirei. Fala assim, não, mas atender criança não dá. Assim. E o quanto isso não faz muito sentido. É óbvio que é muito diferente atender criança dentro de um contexto ligado à virtualidade. É óbvio que o terapeuta precisa desenvolver recursos que ele não tinha. Eu comparo muito com um pintor, assim, alguém que vai estar produzindo arte usando tinta e não conhece os recursos. É óbvio que quando ele vai estar diante da tela, se ele não sabe mexer com a tinta, não sabe mexer com o pincel, não sabe mexer com a espátula, ele vai ficar com a criatividade dele embotada, sem condição de ser criativo. Mas que existe tinta, que existe pincel, que existe recurso para se fazer o atendimento a crianças dentro desse contexto de virtualidade, com certeza existe. Elas adoram estar nesse contexto, assim, né? E eu tenho acompanhado as pessoas nesse processo de descoberta, de reinvenção das práticas com crianças na virtualidade. E tem sido muito interessante, assim, como
fica muito nítido que existem paradigmas, existem crenças que são mais fáceis de serem superadas e crenças que são mais difíceis, né? A Darlene falou, acho que no início isso, assim, por exemplo, o atendimento usando o recurso do vídeo, parece que é um pouco mais fácil das pessoas verem como possibilidade do que o atendimento usando texto. E o atendimento a adulto é muito mais fácil das pessoas verem como possibilidade do que o atendimento a crianças, principalmente em função da questão das famílias e daquele contexto. Mas são obstáculos que a gente vai vendo as pessoas meio que aos pouquinhos conseguirem conquistar, e é muito bonito ver isso, é muito gostoso acompanhar esse processo de transformação. Assim, eu acho que, de fato, essa é uma das belezas da nossa profissão. Assim, eu acho que acompanhar a transformação tem algo de vivo nisso, né? Tem algo de vida que eu acho muito belo, muito bonito de ver acontecer, né? Eu acho que essa é uma das belezas do trabalho de um terapeuta, de um psicólogo, esse processo em que você acompanha vida se dando, sabe? Acompanha a transformação, o desabrochar de novas possibilidades, assim. E eu acho que esse é um dos encantos que eu tenho vivido nesse contexto que a gente está vivendo do coronavírus, com toda a tristeza, com tudo de feio que ele traz. Esse processo de transformação, esse processo de reinvenção que a gente está vivendo é um processo que tem uma beleza, assim, que me encanta um pouco. Acho que, não sei se teve mais pergunta aqui. Falaram do contrato, né? Mas tem aqui, eu acho que tem uns vídeos aqui no canal, né? Do IGT. Eu mandei aqui o link da live que a gente fez sobre contrato. Aham. A Sueli está falando também de atendimento com crianças. Sueli, a gente também fez na verdade, a gente deu uma aula aberta, que era uma aula do nosso curso de formação. A gente fez essa aula aberta sobre atendimento com crianças. Também está aqui no canal, dá uma olhadinha se quiserem. O que mais? Eu não sei se esgotar. Assim, as pessoas perguntaram sobre experimentos, né? Eu acho que a gente já falou bastante sobre experimentos. Assim, se deixar no nosso curso de formação, a gente tem 4 aulas só sobre experimentos. Então, assim, não é alguma coisa que a gente vai falar assim tanto rapidinho, né? Mas acho que já deu para a gente dar uma pincelada, né? O que vocês acham? Sim, até porque tem coisas que realmente a gente não vai poder fazer. E tem outras coisas que a gente vai poder fazer, mas de maneira diferente. Então, cada um vai se valer aí da criatividade, né, da questão da experiência mesmo do dia a dia, porque a gente não está inventando uma nova abordagem, a gente não está inventando uma nova teoria, a gente só está olhando, né, tendo um olhar diferenciado, porque a gente está num contexto diferenciado. É a mesma coisa, se eu, enquanto gestalt-terapeuta, eu vou atender na clínica de rua, eu vou ter um olhar diferenciado, né, sobre alguns conceitos, enfim, sobre algumas práticas, e quando você vai atender em emergência, desastre, você também, enquanto gestalt-terapeuta, vai ter que mudar um pouco e se adaptar. Então, pense que o meio online não tem diferença dentre esse contexto, é um contexto diferente. A gente não está inventando nada, né, a gente está trazendo um novo olhar, assim. Aquela coisa, né, como a Darlene até falou lá na aula, né, no workshop que a gente fez. A questão da figura e fundo vai mudar, não é o conceito em si, mas como a gente olha, né? Digamos, não vai ser mais figura o corpo da pessoa, a expressão, vai ser outras coisas. No atendimento de telefone, a figura ali vai ser a voz dela, né? Então, quando você pensa aqui agora no atendimento de texto, né? Você está pensando no atendimento de texto, você vai ver que o aqui e o agora do chat, que é em tempo real, é aquela comunicação. Já do e-mail, não. É aquela coisa. O meu terapeuta está aqui, estamos juntos, né? Então, naquele momento, estamos juntos aqui, né? Através dessa tela. E aí vai, né? A presença não vai ser mais a distância, a presença física, vai ser a sensação de estar presente, sensação de proximidade, é a sensação. Então, você vê que não mudou nada, né? A gente não mudou significados, a gente só está trazendo um novo olhar diante do novo contexto que a gente está se inserindo. Acho que é importante a gente pensar nisso, né?
Que é bem o que a gente sempre traz como gestalterapeuta, né? Assim, que cada relação é única, cada relação é singular e cada relação precisa ser construída na sua singularidade. E, óbvio, assim, o contexto virtual tem suas peculiaridades e a gente precisa se reinventar dentro desse contexto e essa é a nossa busca em cada relação mesmo, né? Assim, então, eu acho muito interessante isso. Assim, eu acho que uma das abordagens para a qual esse processo de construção tende a ser mais tranquilo é a própria Gestalt mesmo, né? Por mais que algumas pessoas entendam de uma forma diferente, entendam assim, ah, não, em Gestalt se fala muito, se pensa muito em relação, presença. Gente, isso tudo se dá na virtualidade, assim. E a nossa arte é essa, é viver relação. E relação, cada relação é singular, é única mesmo, né? Então, a nossa prática diária é se reinventar em cada momento, né? Então, isso é um prato cheio para um gestalterapeuta. A Bárbara perguntou lá no início: a situação pela qual estamos passando nos trouxe para perto do online, mas muitos, assim como eu, não estão prontos para esse novo. O que fazer? Isso. É experimentar o novo. Né? Experimentar, buscar informação, né? Buscar informação, estudar, ler, se aproximar, conhecer, conversar. O fato dela estar aqui, já por si só, já é uma abertura para o novo. Então, já é o primeiro contato dela diante disso, né? Vem cá mais. Aí ela é processual, ela ia aos poucos se conectando, né? Como ela está fazendo. Na verdade, ela já está no caminho. Com certeza é um processo de colonização de um espaço novo e, ao mesmo tempo, existem pessoas que já estão trabalhando com isso, existem cursos voltados para isso mesmo, né? Como a Carol falou, tanto no Instituto a gente tem cursos, como também no Instituto da Marina ela tem cursos voltados para isso, né? Assim, então, tem um mundo aí a ser construído, a ser desenvolvido, e poder estar trocando com as pessoas, poder estar até aproveitando a experiência que já foi sendo construída, que já vem sendo construída em relação a esse tema, é algo que é importante, é algo que abre portas, sabe? Que faz pensar, que ajuda nesse processo de construção. Na verdade, a troca é fundamental nesse momento. E a Clara, que tem bastante a ver com isso também, falou que dentro da graduação o tema de atendimento online geralmente não é emergido e quando surge é tratado quase como um tabu. Eu acho que isso faz parte da trajetória mesmo, né? Acho que já mudou muito depois da resolução 11 de 2018. Os psicólogos, eu acho que passaram a olhar mais para isso e foram entrando em contato com, sei lá, um cliente que foi morar no exterior ou que viajou e pediu para ser online. As pessoas foram entrando em contato e foram descobrindo que não é nada daquele monstro que pintavam, né? Então, eu acho que vai chegar na academia, né? Eu fui convidada para dar uma aula uma vez sobre atendimento online numa turma que estava concluindo ano passado. E aí eu senti uma resistência nos alunos, né? Não está falando sobre isso, como se eles fossem formados para ir questionando e ir criticando, né? E assim, caramba, se eles nem começaram a atender ainda, nem se disponibilizaram, porque não podem, né? Não pode enquanto estágio ainda. Né? A resolução é muito clara, é exclusivo para quem já está formado, precisa ter. É uma falta ética se você atender sem estar cadastrado. Para estar cadastrado, você tem que ter o CRP ativo, né? Mas é muito reflexo dessa resistência que a gente tem aqui nacional e principalmente dentro. E aí eu faço essa fala, não sei nem se ela é tão válida em todos os estados, mas aqui a gente da Humanas, da linha humanista, tem uma resistência adicional, né? Tanto que quando a gente começou a conversar, eu e Marina, a gente tem que ter um pouco de dedo, porque os gestaltes são mais desbravadores, são mais criativos, são mais inusitados, se ajustam mais, mas
eles também são humanistas e vão defender uma raiz, um contato de uma forma diferente. A gente tem que ter uma certa possibilidade, uma certa disponibilidade para encantar, né, também. E aí, assim, eu acho que precisa ser uma luta, e essa pandemia vai precisar trazer isso enquanto luta ética, via conselho, trazer a discussão para a academia. A gente precisa conversar com o aluno. Eu vi que tem vários alunos aqui na live, isso é muito legal, né? Fala de uma abertura, fala de uma disponibilidade para o diálogo. E com certeza essa pandemia vai gerar muitas mudanças em tudo que se refere à psicologia, e na academia isso vai se refletir, assim, eu não tenho dúvida disso. Assim, eu acho que muitas barreiras vão cair a partir disso, no que se refere à virtualidade. Assim. E muitos nós, porque é bem isso que a gente estava falando talvez lá no início, assim, como aqui no Brasil a gente teve um movimento de conter, de segurar. E toda vez que a gente vai segurando, coisas vão acontecendo e vão abrindo possibilidades. Por exemplo, assim, um dos fatores que terminou sendo importante nesse processo de liberação do atendimento online foi o surgimento de plataformas que terminavam, como é que eu vou dizer? É como se muitos psicólogos terminassem tendo que passar pelas plataformas para fazer os seus atendimentos, porque na resolução 11 de 2012 exigia que existisse um selo no site em que o psicólogo estava figurando para estar fazendo o atendimento. E isso gerou uma mobilização, muita gente não ficou satisfeito com isso, e aí surgiu a nova resolução. Então, à medida em que se criou o selo para ter controle sobre o atendimento, esse próprio selo que foi criado terminou gerando situações que levaram à necessidade de uma nova resolução. Isso foi um fator importante, né? Não foi só um único fator, mas foi um fator importante. Nesse momento, a Darlene estava falando sobre a questão do estudante de psicologia. Que coisa curiosa, né? A gente tem uma prática psicológica que o estudante de psicologia não pode exercer. Então, ele não pode, nesse momento, fazer estágio em atendimento online, porque dentro da nossa legislação não existe espaço para isso. Claro que mais cedo ou mais tarde isso vai ter que ser revisto, porque como assim? Então a pessoa tem práticas ligadas à psicologia que ela só pode exercer depois de formada, então ela não pode se preparar com estágio para isso. A pandemia mostrou esse algo que precisa ser revisto na resolução, e não foi só isso, né? Assim, na resolução mostrou vários alvos, né? Várias coisas. Assim, existiu, não sei se todo mundo acompanhou isso, foi gerada uma nova resolução no dia 26 do mês passado. 26 do mês passado, A resolução que libera as coisas que são restritas. Exato. Que é aquilo que eu estava falando, né? Eu atendo violência, né? Uhum. E trabalho num serviço de urgência. Então, eu jamais poderia pensar, né? Nunca, né? Fora, tirando essa pandemia que apareceu, que eu poderia pensar esse atendimento, esse acolhimento, que para mim, olhando para a linha de cuidado, tem uma discussão para além, que a gente estava discutindo a necessidade de fazer a troca virtual, né? Porque outras situações atravessam aí, né? Mas a gente foi convidado a atender as situações de urgência, emergências, desastres e violências online também, que é assim, a resolução anterior era, vocês não podem por isso, né? Claro que a gente traz para a discussão, né? Ok, eu posso acolher, mas algumas situações de emergência eu preciso encaminhar para o serviço de emergência que está funcionando. Né? O serviço público de emergência está funcionando. Então, a gente precisa aprender a fazer essa distinção, né? Do que é risco para acompanhar online, que precisa ser manejado presencialmente, mas até mesmo os serviços presenciais vão ter dificuldade de acesso por estar muito distante. Entra naquela outra discussão, né? As pessoas que moram lá no interior, lá nos cafundós,
que não tem serviço de emergência, aí vai ficar sem assistência nenhuma, quando a gente pode chegar próximo, né, de forma online. A gente não atende enquanto psicólogo, mas aí existem aplicativos com terapeutas ou outras pessoas que não têm informação nenhuma que podem estar fazendo. A gente acaba deixando um hiato aí muito delicado. Claro, a gente precisa garantir a qualidade técnica, a gente precisa garantir uma série de coisas, né? A história do, ok, eu estou atendendo você online, mas numa situação de emergência eu vou ter esse contato com a rede física, seja a rede social, seja a rede de cuidados, seja a rede de atenção à saúde, né? Mas a gente precisa conversar mais sobre isso, de fato. Quer dizer, então com isso, em função das restrições que existiam na resolução, que eram umas restrições voltadas para a prudência, para o cuidado, se teve que gerar uma nova resolução para lidar com a situação que a gente está vivendo na pandemia, que envolve essa liberação desses atendimentos, que sem essa resolução o psicólogo ficava com as mãos atadas. Caramba, então eu vou ter que deixar de atender um cliente que está vivendo uma situação de risco, porque o conselho me pede para fazer isso, e ele não tem aonde buscar, porque os profissionais não estão podendo fazer o atendimento presencial. Então, essa situação fez ter que repensar, né? E aí foi criada uma resolução, por enquanto, que tem uma duração no tempo, né? Que vai estar em vigor enquanto a pandemia está presente, mas com certeza fez com que se tenha que repensar a resolução de 2018, que é bem recente, né? Então, é isso, assim, eu acho que muita transformação vai acontecendo a partir das experiências que a gente vai vivendo mesmo, e tem que ser assim, de uma certa forma. Mas vamos lá, Carol. E que legal, né, que o conselho se colocou dessa forma também, aberta e rápida. Eles foram muito rápidos, né? Esse processo. Porque foi difícil, né? A elaboração da 11 de 2018 demorou pra caramba. Agora, com o coronavírus, eu vi, assim, eles muito próximos dos psicólogos e atenderam de uma forma bem rápida, assim. Acho que é importante falar também, né? A gente reclama quando tem que reclamar, mas eu acho que é legal também falar das coisas que são legais. Eu tô ficando preocupada com a hora. Meu reloginho biológico aqui, minha bexiga começa a reclamar. Não só o seu relógio biológico, mas o relógio realmente Cronos está dizendo que o nosso tempo já passou, né? A gente tinha pensado em 1h30, já estamos em 1h40, mais ou menos, que a gente começou um pouquinho atrasado. Tem alguma pergunta que vocês achem que a gente precisa muito responder, assim, nesse momento? Juliana Pontilo respondeu várias perguntas ali no chat. Obrigada, Ju, mais uma vez. Como sempre, né? Dando suporte ali. Acho que tem Carolina também, né? Que é da equipe de vocês também. Acho que tá. Quem? Caroline? Não, né? Sou eu, Ana Carolina. Estou respondendo algumas perguntas aqui. Tá, Ana Carolina. Ela faz todas as coisas, Marina. Eu tô... Ela é multifuncional. Ela está aqui e está respondendo de todas as formas, né? Eu estou fazendo os stories da gente aqui. Já botei aqui. É? Tem uma pessoa que está perguntando sobre indicação de leitura, né? Mas é aquilo que a gente falou lá no início, tem poucas coisas ainda escritas. Né? Eu acho eu quis sair na provocação de Carolina, Marcelo e Marina. Né? Me tocou a fala de Ana, que eu sou rebelde. Assim. Eu fui bolsista de iniciação científica a graduação inteira, mas até hoje eu não segui mestrado. Mas eu tenho a seguinte discussão. Existe comitê de ética no hospital. Não, eu posso escrever sem estar na academia. A gente precisa passar a provocar quem está na clínica até, né, que vocês podem submeter projeto, né, se precisar do comitê de ética. Tem como escrever artigo sem passar pelo comitê de ética. Tem algumas modalidades de inscrição nesse sentido. Então, eu sou a rebelde que defende a possibilidade de diálogo e de registro sem necessariamente estar na academia, embora a academia ajude nesse sentido.
mas às vezes, né, uma supervisão bem colocada, bem acolhida, ela te dá asas, né, para atuar tanto ou mais do que uma formação, do que um mestrado, né? Mas Não, com eu sei que a certeza. gente precisa fazer essa ponte, assim, eu estou num determinado momento, assim, parou, né? Eu preciso agora conversar com a academia sobre as coisas que eu estou fazendo no mundo. Eu sou outra. Tenho muita Assim, dificuldade. de fato, a gente tem um histórico em que a gestalterapia tende a passar ao largo da academia, mas eu acho que isso vem se modificando muito nos últimos tempos, né? A partir de algum tempo, a gente tem uma série de gestalterapeutas que está fazendo mestrado, doutorado, aqui mesmo, né? Isso está presente, eu estou no meio do meu doutorado, no meio não, já no finalzinho, né? Então, esse diálogo vem acontecendo cada vez mais, mas uma provocação que vocês duas tinham feito para a gente há um tempo atrás foi no sentido de escrever alguma coisa, escrever um livro mesmo, né? Eu acho que a gente podia assumir esse compromisso e, assim, e buscar Ao vivo, né? ao vivo para ficar assim bem demarcado. Que agora a gente vai ter que fazer, não pode mais fugir. Várias testemunhas. Com várias testemunhas, assim, então assumir esse Vão cobrar da compromisso. gente, viu? Tá? Mas para além Agora disso. tem que ter prazo. Mas para além disso, assim, eu acho que a gente tem mais é que assumir esse compromisso mesmo. Eu acho que até, assim, é importante, escrever é muito importante. Também tem a própria revista do Instituto, que tem uma série de coisas que estão sendo escritas e estão sendo colocadas lá. Mas, para além disso, para quem perguntou sobre material escrito, eu acho que tem muito material em vídeo nesse momento. Assim, como a gente está num tempo em que a virtualidade está muito presente, né? As lives, a comunicação falada está acontecendo de uma forma muito fácil, muito mais fácil do que há tempos atrás. Você vai encontrar muito material em vídeos mesmo sobre isso. Então, nós quatro aqui já fizemos um monte de coisas voltadas para estar ajudando as pessoas mesmo a darem esses primeiros passos, né? E acho que vale a pena falar, assim, a gente tem um curso lá no Instituto, Marina, eu acho que vale a pena você colocar também. Assim, a gente tem um curso que é Psicologia Online Primeiros Passos, que justamente tem como objetivo ajudar as pessoas nesse caminho inicial. E a gente colocou assim 90% de desconto para os ex-alunos do Instituto, 80% de desconto para as pessoas de uma forma geral. Essa é uma maneira assim de estar meio que buscando apoiar. Então, até a Carol estava me perguntando, vai ter sorteio? Porque tradicionalmente a gente faz sorteios, né, no final das palestras. E a gente estava conversando sobre isso. Como a gente está dando 80% de desconto para as pessoas de uma forma geral para o curso de atendimento online Primeiros Passos, então não tem sorteio. Tem esse curso mesmo que está sendo meio que disponibilizado dessa forma. É um curso que o custo seria R$1.000, está por R$200 para estar facilitando mesmo. E eu estou dando também 10% de desconto no curso que é a virtualidade é um atendimento a crianças e adolescentes, que também é uma forma de estar ajudando as pessoas a acessarem esse tipo de material. Marina, você quer falar um pouquinho sobre os cursos que você representa? Sim. Tem um canal do YouTube aí, né? Aproveitando que vocês já estão aqui no YouTube também, podem seguir a gente. Tem vários vídeos lá, né? Sobre, enfim, diversos vídeos sobre terapia online, e que é o Instituto de Terapia Online, né? Vou falar, dar um oi aí nos comentários, vocês podem seguir a gente. Né, tem muito material, tem o Instagram também, que é o @Instituto de Terapia Online, que também faço lives, posto, né, faço algumas publicações. Temos o curso de capacitação em terapia online, que é um curso que também é AD, né, que você acessa, recebe sem login para acessar, você pode entrar de imediato nesse curso, não tem turmas em datas específicas, você entra a qualquer momento e recebe nosso suporte, né? Tem aulas ao vivo também mensais, vocês têm acesso por um ano, com aulas ao vivo mensais, e acesso ao grupo de acompanhamento, né, do Telegram também, de forma vitalícia, e as aulas ao vivo também de forma vitalícia.
E aí também a gente está com desconto, né? Com certeza também, um bom desconto, o curso é bem completo, na verdade. E tem um curso básico aí também, que é um curso introdutório. Tem esse que é mais completo e tem um introdutório que tem um custo bem acessível também, que foi esse curso introdutório foi preparado mais para esse momento de Covid mesmo, que eu percebi que as pessoas, às vezes, elas não queriam fazer o completo, queriam fazer algo mais básico, né? E voltado mais para questão inicial e prática, ao mesmo tempo que receber as ferramentas adequadas para iniciar. E aí tem isso, né? As mentorias, supervisões, e aí tem outros produtos também, para quem já atende online, que é o clube de assinatura, que a gente chama de programas de membros do Instituto de Terapia Online, onde que para quem já está atendendo, para ter esse suporte durante a prática, né? Porque esses cursos são para antes da prática, na teoria, e esse programa de membros já é um acompanhamento durante a prática, que é um clube de assinatura que tem aulas mensais de diferentes temas, como terapia grupal online, terapia de casal online, sobre diversos tópicos assim que a gente não aborda em um curso, para quem está começando, né? Tópicos mais para educação continuada, nesse sentido. Aí fiquem à vontade e estamos juntos aí. Ok, legal. gente. O Thiago está perguntando aqui se tem curso de formação em Gestalt de terapia. Sim, a gente tem 3 cursos. O curso Primeiros Passos, que é um curso de 2 meses, que é bem assim, basicão mesmo. Tem o curso de 6 meses, que é Introdução ao Atendimento Online em Gestalt de Terapia, e tem a formação, que é uma formação em 2 anos, com prática supervisionada, que não fala também só sobre atendimento online, mas fala sobre a virtualidade em si, assim, como é que ela está afetando as relações e tal, fala sobre os recursos virtuais que a gente pode usar também no atendimento presencial e tal. É um curso mais completo, que é a formação. Tem 2 anos de duração. Bem lembrado. Eu e Darliane, a gente tem esse projeto do workshop, né? Em Gestalt terapia no meio virtual, né? Que aí já eu e Darliane que a gente faz, né? E tem feito, assim, os workshops. Que é interessante também estar falando. Ok, gente, eu acho que assim, foi muito gostoso estar conversando, assim, estar trocando. Eu acho que sempre é muito legal, muito, muito interessante. Fica esse compromisso, aí convido vocês já pensarem em capítulos do livro, assim, para a gente tá fazendo. Eu acho que seria interessante, assim, pensar em um movimento de troca entre os gestalterapeutas que estão mais voltados para essa questão da virtualidade e lá no Instituto a gente tem um grupo de pesquisa, mas eu acho que a gente podia estar meio que construindo um momento de encontro, assim, tipo periódico mesmo, tanto para estar cuidando desse projeto do livro, como também para estar trocando e para estar desenvolvendo nossa parceria aí nesse caminho que a gente tem pela frente, tão rico, tão cheio de possibilidades, né? Tão, assim, quando a gente vai se aproximando dessa área, dessa prática, a gente vai encontrando assim como existem muitas nuances, muitos detalhes e muito espaço para o desenvolvimento mesmo. Assim, tem tantas possibilidades. É um mundo novo que está aí disponível para a gente estar colonizando. A sensação que eu tenho é de colonização. Eu acho que vocês devem ter uma sensação parecida também, né? Bom, gente, a gente tem que fechar. A Márcia mandou aqui, Márcia Stark mandou aqui mais um projeto. Ela não mandou nenhum emoji depois, mas eu imagino que emoji seria esse. Eu sou a mais um pessoa projeto, muitos projetos. Mas muito legal, assim, eu fico muito contente, Marina e Darliane. Assim, a gente fala sempre para os alunos do IGT, né? Que é importante a gente também ir a outros institutos, tem palestra, tem coisas assim. Às vezes a gente fica muito preso em um instituto só. Tem uma coisa muito legal a gente poder ter essa conversa, né? A gente fala sobre o mesmo tema. Por que não conversar, né? Eu fiquei muito contente assim com essa troca que a gente teve aqui, espero que seja o início de muitas trocas mais. Sim, até porque esse negócio de concorrência, eu não sou muito... Às vezes a pessoa fala assim, não, meu concorrente, não vou conversar com ele, né? Ele vende o mesmo que eu vendo, ou ele fala a mesma coisa que eu falo, mas é ao contrário, é isso que a gente tem que conversar, né? Porque só potencializa, só cresce, só une forças, né? Então, a concorrência... dessa forma, assim, eu acredito numa concorrência mais de união, não de não vou falar, né? Eu vou ficar só espiando de longe. Então,
isso é importante, né? A gente unir forças, com Com certeza. certeza, e assim, E infelizmente valeu. a gente vê muito isso em gestalterapia, né? Assim, como nas regiões os institutos tendem a ter dificuldades, né? Assim, de comunicação entre os próprios institutos, que são os irmãozinhos ficam brigando, sabe? Isso para mim é um atestado de incompetência, assim, que não faz sentido. Somos profissionais da relação e a gente vê que em muitos lugares essa relação fica muito difícil. E em vez das pessoas meio que se unirem para ampliar, ficam brigando entre elas, assim, disputando espaço de uma forma bem. Infelizmente isso acontece, assim, não é algo que eu Infelizmente. admire. Mas, A gente precisa se articular mais para ganhar força, né? A gente tem sim. tanto o que acrescentar. Gente, eu acho que no último Congresso Nacional eu estava. Gente, a Gestalt é a cara do hospital, né? A gente não vai adequar uma teoria, a gente é puro aqui agora, a gente é puro foco, né? E hospital é isso mesmo, né? E a virtualidade, o atendimento online é muito isso, assim, a gente é puro ajustamento criativo, a gente é pura autenticidade, né? Não é inventar uma coisa nova, não é um novo atendimento, é uma perspectiva diferente, é um setting ampliado, né? E assim, é sempre desde ontem a gente se encontrou para conversar, né? Tá muito gostoso, assim, a gente vai falando e vai se complementando e vai trazendo, eu sou nômade, eu também fui, eu fiz a terapia assim, se eu quiser eu quero fazer assim também, né? E eu acho que vai ser gostoso, né? Vai sair uma coisa gostosa porque é gostoso estar junto, né? Com certeza, com certeza. Gente, a gente tem que interromper mesmo, porque eu... Temos que dizer tchau, assim. Exatamente. Eu vou atender agora, às 9 horas. Então a gente tem que dizer tchau mesmo. Senão ninguém vai querer me Marcelo, só um bater. comentário. Você não prestou atenção no dress code, não? A gente ia combinar de vir todo mundo de preto, você... Sério? Verdade. É menino, né, e tal, aí... Tem que ser diferente, tem que botar uma cor, assim, esse negócio de só preto aí, nada a ver, preto e branco. Tá certo, Gente, vocês estão adorei. combinando mesmo. Foi um prazer. Gente, tchau, valeu. Valeu. Obrigada, Então, deixa eu interromper né? aqui enquanto a gente ainda está assim, presente. Gente, então, ó, tchau, tchau.